Tanta gente boa para ministrar a palavra aqui, amém? Né? E louvado seja Deus que a palavra também não é nossa, né? A palavra é do Senhor, amém? E Ele disse, onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele estaria presente. Então Jesus, né, está presente, e o que importa aqui nesta noite é a presença do Senhor, né, nas nossas vidas. E nessa noite, irmãos, né, o propósito nosso também é depois a gente fazer uma oração, né, clamar ao Senhor. E cada dia nós precisamos nos fortalecer na palavra, né, porque a palavra de Deus ela vai nos edificar, né, nossas vidas, porque nós servimos o Senhor, mas estamos sujeitos, né, todas as outras coisas também, né, nós não somos diferentes das demais pessoas, e nós precisamos todos os dias buscar um Senhor. Por que a gente vê tantas pessoas que hoje, né, que um dia pregou a palavra de Deus, que um dia anunciou a palavra do Senhor, e hoje não está mais, né, no caminho do Senhor, e isso nos entristece o nosso coração, né, porque também nós temos que sempre pensar uma coisa: nós não somos melhores do que ele. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós dependemos do Senhor. E domingo nós estávamos falando sobre a chamada de Abraão, né? Assim, é coisa linda quando Deus chamou Abraão e fez uma promessa para ele. E eu vejo assim que todos nós, né, somos filhos de Abraão. Amém? Né? Nós somos filhos de Abraão. E Deus também fez uma promessa, Ele fez, né, nos chamou e fez uma promessa para nós. E nós vemos o quê? Que quando Deus chamou Abraão, Ele disse assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, né? Que eu vou te mostrarei um caminho. Foi assim que nós lemos, né? E Deus saiu ali, né? Abraão saiu sem saber para onde ia. E ele então, atendendo o chamado de Deus, né? E ele, atendendo o chamado de Deus, ele foi para uma terra onde Deus mostrou para ele. E Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Deus chamou ele. E quando Abraão então aceitou o chamado de Deus, ele foi para esse caminho sem saber para onde ia, né? E Deus direcionou ele, levou ele, e ele ficou então nessa cidade. E nesse chamado que Deus teve para Abraão, ele começa a andar na presença do Senhor, mas ele vê que a promessa não se cumpre. Por quê? Ele tinha 75 anos, ele vai para este lugar, aí nesse lugar começa a ter dificuldade. Às vezes o que vem na nossa cabeça? Se nós estamos com Deus não tem dificuldade, não tem luta, né? Às vezes as pessoas pensam assim. Aí Abraão nessa cidade começa a ter luta, dificuldade. Mais um pouco ele descobre que a promessa dele, que ele tinha com Deus, que a esposa dele era estéril, não conseguiria ter um filho. E aí passa anos, né? Passa 10, 12, 14 anos, e a promessa não vem se cumprindo. E Abraão procura o quê? Arrumar um jeito, obrigado, para que a promessa se cumpra, né, na vida, porque é o homem, né? E às vezes nós da mesma forma, irmão, né? Hoje a humanidade vive assim também. E Abraão, o que ele faz? Ele não confia, ele não espera em Deus. É o que nós precisamos fazer. E o propósito dessa mensagem nessa noite é nós confiarmos, é nós esperarmos no Senhor em qualquer situação, porque Ele está conosco, né? E Ele tinha feito uma promessa para Abraão, e Abraão agora passa por esse período e não vê a promessa como homem. Por quê? Porque a esposa estéril, a terra estava com dificuldade, né? E aí o que acontece? Vai querer dar um jeito por ele mesmo, né? Ele entra em acordo com
com Sarai, né, que naquele dia não era nem Abraão, mas sim Abrão. Depois que Deus muda o nome dele, né, ele vai arruma a Agar, tem um filho com Agar. Depois, né, pensando que ia resolver o problema, mas só foi multiplicar os problemas, né, porque de repente ele achou que isso seria a solução, mas de repente Agar, né, começou a se intrigar as duas, Sarai e Agar. De um problema vem trazendo outro problema. Depois, né, Agar tem o filho, complica mais ainda. Por quê? Porque depois Ismael com Isaac, né, começaram a disputar. E assim, irmão, sucessivamente aconteceu muitas coisas na vida de Abraão, até Deus chegar lá e falar com Abraão depois de 14 anos. Deus vai lá novamente e fala com Abraão, né, para que ele pudesse viver algo maravilhoso na vida. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que Deus chega para Abraão, né, para que mesmo Abraão concedente como homem, fazendo todas aquelas coisas por ele próprio, Deus não o desconsiderou, né? Mas o Senhor chama a atenção de Abraão, como nesta noite chama a nossa atenção também, não é? Mostrando para nós que nós devemos permanecer fiel naquele propósito que Deus tem contigo, naquele chamado que Deus tem conosco, né? E às vezes, irmão, a gente fala assim, a gente prega, não é? Mas a gente vê que as pessoas, é difícil permanecer, não é? É difícil permanecer porque quando nada está acontecendo, né? Como aconteceu com Abraão, às vezes a gente fala assim, poxa, que foi 14 anos, mas você vê a promessa impossibilitada para o homem cumprir, não é? Porque Abraão esperava algo, não acontece, esperava do Senhor a mulher estéril, não é? E ali não acontece. E aí o que acontece? Ele fala assim, como é que Deus tem uma promessa na minha vida se tudo é o contrário daquilo que eu imagino, ou daquilo que o homem, irmãos, possa ter, não é? Porque a palavra do Senhor mostra para nós que a nossa fé é justamente isso, é nós confiar no Senhor em qualquer condições, porque Ele tem uma promessa na nossa vida, né? E essa história de Abraão, ela mostra para nós que no capítulo Gênesis 17, 1, né, ele fala que novamente depois de 14 anos, Deus aparece novamente para Abraão, onde ele muda o nome de Abraão, né? Abrão para Abraão, porque Abrão significava pai exaltado, e Abraão, se não me engano, pastor, acho que esse aí significa pai de grandes multidões, né? Então, irmãos, é a mesma coisa que Deus quer fazer conosco, né? Fazer com que nós possamos produzir frutos como Abraão. Por que Deus fala para Abraão dizendo, sendo pois Abraão em idade de 99 anos, ele tinha 75 quando apareceu, né? Eu estou tentando resumir por causa do tempo, né? Mas se não me engano tá Gênesis 12. Aí ele disse assim, ó, e sendo pois Abraão em idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, né? Olha o que Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? A mesma coisa que Deus tinha falado para Abraão no seu chamado. Ele disse, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Deus fazendo uma promessa para Abraão. Então caiu Abraão, né, que ainda era Abraão, sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo,
Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas sim Abraão será o teu nome, porque será pai de muitas nações tenho posto. Amém? Pai. Então, irmãos, Deus, Ele queria que Abraão pudesse entender algo que Deus quer entender nas nossas vidas. Que Abraão, ele precisava de um conceito, de uma intimidade com Deus, de tal forma, para quê? Para que ele pudesse gerar filhos e filhas verdadeiros na promessa de Deus. Né? E o que Deus quer de nós também, quer da igreja? A mesma promessa, que nós possamos viver no Senhor, para que nós possamos gerar filhos e filhas verdadeiras no Senhor. Não é? A igreja tem essa obrigação, a igreja tem esse compromisso, nós temos esse compromisso de fazer com que, né, geramos as pessoas segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele disse assim: Abraão, você tem que pensar que estou trabalhando com você, mas é porque você tem que ser o exemplo para a geração futura. Amém? Então, irmãos, é a mesma coisa, nós também temos que ser exemplo para a geração futura, né? Nós temos que estar, às vezes as pessoas não conseguem entender de que às vezes nós vivemos só o momento. E Abraão queria realizar este propósito com ele rápido, porque ele disse assim: olha, se a minha mulher é estéril, então eu arrumo uma que possa dar um filho para cumprir a promessa de Deus. Mas Deus não queria que essa promessa fosse cumprida pelo homem, porque Deus, ele tem o propósito de cumprir as suas promessas segundo a sua vontade. E quando a Sara era estéril, não é porque Deus tinha errado na mulher de Abraão, é porque Deus queria mostrar para Abraão e para nós hoje, que Deus trabalha ao contrário do homem. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. Ele trabalha inverso. Só que nós não acreditamos, né? E Deus está falando assim: Abraão, as nações vão esperar no Senhor. As nações, reis, você vai gerar reis. Você vai gerar reis, você vai gerar pessoas importantes. E essas pessoas que você vai gerar, Abraão, elas têm que ser pessoas que vai me adorar, que vai passar de geração em geração na minha presença. Igreja, nós também temos que ter o mesmo propósito nesta noite. Não é só nós pensar na nossa vida, dizer: eu louvo bem, eu canto bem, eu prego bem, eu faço bem. Mas às vezes nós não geramos um fruto para que amanhã, mesmo que nós não estivemos aqui, mas eles possam estar gerando outros frutos de gerações em gerações. Só que nós não pensamos nisso. Nós pensamos o hoje, nós pensamos o agora. Nós pensamos assim: olha, eu preciso que as pessoas vejam que em mim, não é? Em mim é gerado algo. Não, irmãos, nós não precisamos disso. Nós precisamos de estar com a nossa convicção na vontade do Senhor. Quando Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, eu vejo algo importante naquilo que às vezes a gente aprende. Quando ele levou ali naqueles profetas, nos 450 profetas de Baal, né, que todo mundo vê, aqueles profetas que eles profetizavam naquele tempo. E Elias via que aquilo ali não estava com Deus. E nós, irmãos, precisamos entender algo na nossa vida. O importante é que nós estamos convictos do nosso chamado, do nosso propósito, que Deus está contigo, que Deus está conosco. Porque se Deus estiver conosco, tudo vai providenciar da maneira de Deus. Porque tinha 450 profetas, e às vezes nós podemos aprender algo nesta noite dizendo, mesmo que, né, tenha 450 profetas,
profetizando. Elias estava só, mas não era porque tinha 450 que os 450 estavam na vontade do Senhor. Então nós temos que entender: o que importa é nós estarmos na vontade do Senhor. Os 450 não cabe a nós julgar, não cabe a nós olhar para ele, mas o que cabe a nós é saber a promessa que Deus tem na nossa vida, e nós precisamos dessa promessa, não é? Obrigado, filho. Porque se nós ficarmos olhando, irmãos, uma coisa que nós temos que pensar: nós que trabalhamos na rua, nós encontramos gente de todo jeito, e as pessoas são inteligentes, e como nós trabalhamos na rua agora, melhorou, porque hoje é muito cartão, Pix, mas quando nós trabalhávamos com muitos com célula, nota, irmãos, todo dia eu pegava nota falsa. Claro que, né? Eu sou eu, né? O missionário já conhece. Meio lerdo. Glória a Deus por isso. Mas pegava toda hora nota falsa, né? Era demais. E eles levavam assim, como você trabalha às vezes até mais tarde, a boquinha da noite, irmãos, era uma atrás da outra, né? E sempre pegava. E cada vez eu tentava dizer assim: não, eu tenho que melhorar, porque, pegar a nota falsa, você leva no banco, o banco toma, né? E às vezes eu levava no banco, o banco já ficava. Mas tá bom, vamos para lá. E aí um dia eu falei assim: mas todas as vezes que eu tentava me conhecer mais na nota falsa, mais os caras estavam na minha frente. Porque hoje tem nota aqui, irmão, que se você, né, comprava caneta, fazia qualquer negócio, tinha que dar caneta falsa, você imagina, para comprar, né? Tem caneta falsa, você passa lá, a nota pega, né? Não risca. Ajuda Deus. Aqui que acontece, irmãos? Aí eu falei assim: não, mas tem alguma coisa errada, né? Mas aí Deus deu até um instrutor do Banco Central de Notas. Ele disse assim: olha, não adianta você querer ficar procurando, porque todos os dias os caras melhoram nas falsificações, e sempre você vai ser enganado. Falei: é verdade, esse cara está falando comigo, né? Pensei, né? Ele falou assim: o que você tem que fazer é conhecer a verdadeira, porque se você conhecer verdadeiramente a nota verdadeira, as outras podem procurar fazer o melhor, mas sempre vai dar errado, porque você conhece a verdadeira. Aí eu falei assim, né? Glória a Deus, pode aplaudir Jesus, que Jesus merece, né? Toda a honra, toda a glória. E aí eu lembrei assim: puxa vida, eu acho que eu estava tarde, por quê? Porque Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E Jesus é a verdade. Então, irmão, não fica perdendo tempo com quem é falso. Conheça a verdade, porque se você conhecer a verdade, por mais falso que a pessoa for, ela não vai poder te enganar, porque você conhece a verdade. Então não perde tempo com o que é falso e conhecer falsidade. Nós temos que procurar perder o nosso tempo em conhecer a verdade, porque cada vez o falso vai ficando mais autêntico ao verdadeiro, né? E é difícil. Se você olhar, você baba. Se você olhar, você baba. Mas não podemos, nós temos que olhar para Cristo. A palavra nos revela, a palavra nos traz, a palavra nos transforma, né? E Elias estava lá no Monte de Carmelo, e 450 profetas de Baal, né? E Elias só. Mas Elias falou assim: olha, eu tenho um Deus, e nós vamos fazer um desafio, né? E falou assim: olha, nós vamos colocar 2 holocaustos, e não vamos colocar fogo, e nós vamos clamar ao Senhor. Aquele a quem responder o clamor com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aquele povo, então Elias falou assim: olha, só que vocês estão na multidão, preparam os holocaustos de vocês, eu estou só. Irmãos, aprenda uma coisa: às vezes nós estamos só,
Por quê? Porque Deus, como Abraão, mesmo Abraão passando tudo aquilo, mas ele, confiou nas promessas do Senhor e não deixou apagar o que Deus tinha dado para ele. E aí o que Elias faz? Elias sabia que eram falsos profetas, mas não adianta você saber, você tem que ensinar a verdade, pregar a verdade. Não adianta você querer, porque todas as vezes que você for contender com um falso profeta, ele vai querer mostrar a mentira, fazer com que a mentira seja verdade, e nós não podemos estar nisso, porque nós temos que estar na verdade, e não vai converter ele. E Elias então pega e faz o quê? Faz o desafio, E o importante que eu quero chegar nesse desafio que os irmãos conhecem, que ele disse: olha, ninguém vai colocar fogo, nós vamos clamar, porque os irmãos conhecem a história. E eles fizeram, e diz que clamaram até o meio-dia, se cortaram e nada aconteceu. E Elias, aí quando viu que eles não respondeu, os Deus deles que não respondeu, Elias gritou assim: grite mais alto, porque talvez o vosso Deus está dormindo, E eles gritavam, mas não acontecia. Aí, irmãos, uma coisa importante nessa noite para mim, para você, dentro da promessa de Abraão, que Elias pegou, edificou o altar. O que Elias fez? Edificou o altar, arrumou o altar, colocou o altar na presença de Deus, porque o altar sempre tem que estar em prontidão, o altar sempre tem que estar arrumado. E Elias edificou o altar, e ali ele colocou o holocausto, colocou aquelas pedras que os irmãos sabem, foi 12 pedras. E ele fez uma coisa importante nessa noite, que eu gostaria de passar para a igreja. O que ele fez? Pegou para o povo: vai lá e busca água e joga nesse altar. E diz que foram lá com grande quantidade de água e jogaram no altar. E ele disse assim: não está bom ainda não. Foi lá, busca mais e joga água, E ele vai lá, terceira vez, pede para aquele povo jogar água. Irmãos, porque ele tinha confiança no Deus que ele buscava. E o que nós precisamos ter nessa noite? A confiança que nós temos no Senhor. Por que Elias estava mostrando isso? Porque eles diziam assim, que Elias poderia, colocar um fogo falso, para mostrar que o Deus dele está. Irmão, nós não precisamos mostrar para ninguém o que nós somos. Nós temos que procurar mostrar para nós mesmos o que nós somos, Porque o que nós vamos gerar vem de você. Não precisa, os outros não precisam. Nós não precisamos da aparência. Porque hoje nós vemos muitas pessoas, não estão aqui criticando nada, mas às vezes dentro da rede social uma coisa, a sua vida é outra, não é? Às vezes está lá, como se diz, fogo puro, dentro de casa, está um problema, está uma dificuldade, está uma luta, não é? Não, nós temos que ser fiel, verdadeiro, porque o Senhor está conosco. E Elias sabia que Deus estava com ele. Ele disse assim: olha, vocês vão jogar água nesse altar, para saber que o fogo, que o Deus a quem eu sirvo, esse Deus, não, o fogo que ele tem, não vem de baixo, mas vem de cima, Então, irmãos, nessa noite nós temos que pensar também da mesma forma. O fogo, que nós temos, a palavra do Senhor não vem dos homens, não vem de baixo, mas vem do alto na sua vida, A presença vem do alto. E por isso que Elias falou: vocês podem jogar água para ver se tem fogo estranho. Você pode jogar água para ver se vai alguém depois que vai ficar escondido lá soprando para que o fogo pega. Não, porque Deus não aceita fogo estranho, irmão. E a palavra do Senhor não muda. Porque o dia que os filhos, de Araão foram acender o incensário, porque Deus não queria que a lâmpada se apagasse, E eles foram colocar fogo estranho, e Deus matou os 2 filhos de Araão. Por quê? Porque eles estavam colocando fogo estranho. Irmãos, Deus não aceita fogo estranho. Deus, ele aceita o fogo que vem do céu. Se nós andar na presença do Senhor, se nós fizer o que é reto, se nós restaurar o nosso altar, que é a morada do Senhor, Deus vai mandar fogo santo sobre a tua vida, vai mandar fogo santo sobre a tua casa, vai mandar o fogo santo sobre você. Não vai vir de baixo o fogo, irmão, vai vir do alto. Vem do alto, Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro.
não é? E ali Elias viu que o fogo que ele estava esperando era do Senhor, era do alto, né? E os 450 profetas, né, não responderam. Mas a Bíblia diz que quando Elias clamou, o fogo desceu, lambeu a água, lambeu a pedra, lambeu tudo que tinha, porque o Senhor responde à oração daquele que buscam com sinceridade, com verdade. Não importa, irmão, se é a maioria, não importa, irmão, mas o importante é que aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. E era esse propósito que Deus tinha com Abraão, de gerar Elias, de gerar homens, né, que pudessem continuar o seu trajetório, né? Para quê? Para que pudesse o nome do Senhor ter engrandecido, né? Vamos lá no livro de Hebreus, no capítulo capítulo 11, versículo 8. A Bíblia fala que ali Abraão, o que Abraão, ele viu algo importante, né? Por quê? Porque às vezes nós falamos assim, irmãos, não sei, né? Mas uma coisa nós temos que entender, a palavra está ali, ó, para todos, né? Isso mostra que aqui, ó, que pela fé. E o que é fé? A fé não é às vezes você mostrar para os outros, né? Até a missionária Elza estava falando aqui que Jesus ensinou os discípulos, né? Quando mandou os 2 discípulos, de 2 em 2, aliás, os 70 de 2 em 2, e quando eles regressaram, eles falaram assim: Senhor, nós estamos maravilhados, como o teu nome é maravilhoso, como o teu nome é glorioso, porque nós vimos até, expulsávamos os demônios, nós fizemos a cura, porque Jesus tinha ordenado. E ele disse assim: nós vimos até Satanás, que é aquele astúcio, cair como um raio do céu, pensando que ia atingir a deidade de Jesus. Mas Jesus falou assim: não estou entendendo, né? Porque vocês estão alegres, só porque os demônios submetem? Jesus falou assim: olha, vocês devem se alegrar, não porque os demônios submetem, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, é um reino espiritual, não é um reino carnal, é um reino espiritual, porque eles estavam alegres, porque os demônios submetem. E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas querem mostrar para as outras pessoas, porque às vezes assim, eu expulso mais demônio, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Não, nós temos que alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e a tua graça nos basta. E como disse o salmista: Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação. Você é salvo, né? De gerar pessoas ao Senhor, frutos ao Senhor, né? E olha como Abraão pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, e pela fé ele habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaac, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, né? Olha só, irmãos, eles viviam uma vida simples, eles viviam uma vida diferente, porque eles estavam lá, ó, porque eles esperavam. Hoje, irmãos, se você pregar a nossa fé em Deus, não precisa pregar fé no outro não, pode pregar em Deus, com uma cidade nessa terra, você ganha todo mundo, porque junta as duas coisas boas que a humanidade quer, que é Deus, todo mundo quer, e as coisas dessa terra. Irmão, você consegue muitas coisas nessa terra, mas só que Abraão não estava procurando uma pátria nessa terra, porque ele esperava uma cidade que tem o fundamento, da qual o artífice e construtor é o Senhor, é Ele que tem a cidade lá. Então o que nós temos que fazer? Da mesma forma, nós temos que estar aqui na luta, na peleja, mas estamos o quê? Esperando uma cidade que Deus tem para nós. O artífice, construtor, é o Deus que construiu para nós uma cidade, para que nós vamos morar, porque a palavra está dizendo. Só que às vezes nós não conseguimos entender, né? Porque às vezes nós almejamos, né? Almejamos isso, e eu sei que é difícil,
né? Quando nós olhamos, uma coisa que eu sempre gosto de refletir, né? Depois a gente volta aí, mas é Lucas capítulo 24, versículo, se não me engano, 12. Eu gosto sempre de refletir essa mensagem daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, baixou-se e viu lençóis postos sós, e retirou maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia, né, iam dois discípulos, dois deles para uma aldeia que distavam de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, e é a mesma coisa hoje. Eu vejo esses dois discípulos e olho para mim, né? Aí Jesus apareceu para eles, só que eles, mas os olhos dele estavam como fechados, para que não conhecesse, né? Então o que nós temos que fazer? Pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que nós enxergamos as promessas de Deus nas nossas vidas, igreja, né? E eles disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que está triste? Né? Porque eles estavam tristes. Olha só, vê o próximo, o 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: a que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós, irmãos, aí que entra a mesma história de Abraão. Abraão esperava que a promessa dele ia abafar, né? Que a promessa que Deus tinha feito para ele ia mandar numa terra boa, que a Sara ia ser aquela mulher, né? Mas Deus trabalha tudo ao contrário do homem. Para quê? Como nós falamos nessa noite, para mostrar que a nossa bênção, e dizendo: Abraão, quem faz a obra sou eu, aleluia. Quem faz o milagre sou eu, quem chama as coisas sou eu, né? Quem faz sou eu, né? E nós ficamos, irmãos, pensando que a nossa força, nosso conhecimento, a nossa, né? Não é. Deus estava trabalhando tudo o contrário do homem. Aqui os discípulos também, que ele esperava que fosse ele e que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também que algumas mulheres, está vendo? Eles testificavam alguma coisa, é a mesma coisa que nós, porque às vezes nós já tivemos uma testificação de Deus na nossa vida, às vezes nós já tivemos uma experiência com o Senhor, às vezes nós já tivemos uma intimidade com o Senhor, mas às vezes a própria circunstância faz com que essa intimidade se acabe. Mas nesta noite Deus quer trazer de volta para você a tua fé, quer trazer de volta para você a tua confiança, porque não é porque não deu certo uma vez, não vai dar certo outra, é porque Deus vai estar no negócio, não é? Aí eles diziam assim, entre nós, maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. E tudo isso, irmãos, aconteceu. Eles testificaram, mas ainda havia dúvida. Às vezes nós também somos assim, nós até cremos,
mas não somos suficientes para saber que a nossa vitória vem do Senhor, que o fogo que nós esperamos vem do alto, não é? Que vem do Senhor. Não fica colocando fogo, não é? Como ali os filhos de Araão, mas ele disse: olha, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim as mulheres, e haviam dito, porém, e eles não viram. E ele lhe disse, né? Olha o que Jesus disse: nerços, tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Irmãos, nós precisamos crer mais nas Escrituras. Nós precisamos de crer mais, né, naquilo que a palavra já diz para nós, né? Nós vemos aí que Deus falou com Abraão quando ele estava com 75 anos. Depois Deus só fala com Abraão com 99 anos. Ficou 14 anos de silêncio, né? E ele disse: nerço, tardos de coração para crer nos que os profetas disseram, né? Olha só, por que os discípulos estavam em dúvida? Porque não conheciam as Escrituras, né? Porque não conhecia o que os profetas estavam falando, porque o próprio Jesus disse: tardos de coração, né, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, irmãos, Jesus não estava trazendo algo novo. A palavra não é algo novo, a pregação não é algo simplesmente novo. A pregação é algo que as Escrituras expostas através dos profetas, não é? Por quê? Porque é a palavra do Senhor, né? Nós cremos nas Escrituras, nós cremos nos profetas, não é? Aí ele disse assim, olha, o 26, porventura, olha o que Jesus explica: as Escrituras não dizem, né, convinha com que Cristo padecesse essas coisas, entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmão, Jesus, ele pregou todas as Escrituras, né? Ele pregou todas as Escrituras. O que nós temos que entender? Que tudo está nas Escrituras, né? Jesus pregou, falou assim: olha, vocês deviam, né? Explicava para eles. O bom de Deus, o bom de Jesus, que ele não condena, mas ele sempre dá uma nova chance, né? Até foi para Abraão, né? Se fosse eu, pelo assim, Abraão, eu já fiz um chamado para você, você fez tudo isso errado. Nós somos assim, mas Deus não falou: Abraão, você teve essa consequência, mas Deus, vou mudar o seu nome agora, né? E assim que Deus trabalhou com Abraão, né? Depois nós vamos ver, para a gente encerrar lá no livro de Hebreus, né? A vida de Abraão, né? Então Jesus explicava ali o que dele se achava em todas as Escrituras, porque todas as Escrituras testificam de Jesus, irmãos, amém? Todas as Escrituras testificam de Jesus. Então, quer dizer, Jesus não estava falando novidade, Jesus não estava falando de algo desconhecido, mas ele estava falando dele próprio, que as Escrituras testificavam dele, né? Aí ele disse, começando por Moisés e por todos os profetas, e explicava que dele se achava em todas as Escrituras. Vê o próximo. E chegaram à aldeia para ir, e ele fez com que ia mais longe, né? Irmãos, uma coisa que nós temos que sempre aprender: Jesus, olha como ele trabalhou algo lindo. Às vezes é conosco. A Bíblia fala assim, ó, Jesus, o próximo lá, o antes, o 28, para os irmãos entenderem. Eles chegaram no lugar destinado. Só que Jesus, se fosse eu, né, ia entrar na casa. Jesus não. Ele fez, a Bíblia fala assim, ó, e ele fez, né, onde iam, e ele fez com quem? Mais longe. Porque Jesus, ele queria ver o que estava no coração.
Porque isso, olha como isso traz tantas coisas para nós. Muitas vezes a bênção de Deus está perto de nós, mas Deus está olhando para nossas vidas, para nós vermos se nós verdadeiramente almejamos aquela bênção e se nós estamos fiel naquilo que nós esperamos. Porque Jesus, ele podia dizer assim: eu vou na tua casa, eu vou com vocês. Não, Jesus, ele fez com que ia mais longe para ver o quê? O que estava no coração dos discípulos. Então, irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida para que Deus possa provar o que está no nosso coração. Não é? Para provar o nosso coração. Porque Jesus poderia falar: não, eu vou jantar na sua casa, eu vou fazer isso, né? Como ele fez até com Zaqueu. Mas aqui não, ele fez com que ia para longe. Falou assim: vocês vão ficar aqui, tchau, fica com Deus, né? Eu vou seguir o meu caminho, para ver, né? Aí, a hora que chegou na aldeia, ele fez como que ia para mais longe. Ele não ia, mas ele fez como que ia. É a mesma coisa, às vezes você pensa: Jesus não está comigo, mas Ele está contigo nesta noite. Às vezes você diz: não está dando certo, mas Ele vai dar certo, amém? Às vezes Ele está dizendo: não, mas isso está acontecendo, não, mas isso vai dar certo, porque Jesus está vendo, né? Se você crê ou não. Aí eles, o 29, né? E eles constrangeram. Irmãos, coisa maravilhosa que nós temos que sempre pensar, né? Aquelas pessoas, elas deixaram o coração dela, né? Se constrangeram. Elas o que? Sentiram falta. Irmãos, o que a gente entende algo nessa noite? É como Sansão. Sansão, ele perdeu a presença de Deus. Por muito tempo ele andou sem a presença de Deus. E ele achava que estava com a presença de Deus, mas Deus já não estava mais com ele. Ao contrário de Jesus na cruz, naquele momento que Jesus estava na cruz, em que ele ficou um instantinho sem o Pai, ele já clamou. Ele disse: Pai, Pai, por que me desabandonaste? E sabe o que isso acontece? Tem muita gente que já perdeu a presença de Deus e não está nem um pouco preocupada em clamar a presença do Pai para a sua vida, para a sua casa, em ficar perto do Pai. E sendo que Sansão já tinha perdido a presença há tempo, né? Já tinha perdido, porque a partir do momento que ele começa a desobedecer, a partir do momento que ele começa, Deus começa a dar as direções para ele, e ele faz tudo o contrário, ele começa então a ver o fracasso, né? E quando nós olhamos no livro de Hebreus que Sansão está lá no hall de membro, ele está lá eu falo hall de membro, nos heróis da fé. Foi depois que ele ficou cego, né? E ele entrou então no hall dos heróis da fé, naquele momento em que ele clamou verdadeiramente o Senhor, e o Senhor deu a força para ele, né? E tudo aquilo, irmãos, que nós podemos entender assim, Sansão viu que ele não podia tocar, né, na queixada do jumento. Ele viu, né? E ele fazia aquilo ali que ele via que não podia, e ele fez, né? E depois o que Deus faz? Tira a visão dele, né? Porque aí ele estava sem visão, e pediram para que ele fosse levado à coluna do templo para derrubar o templo, né? Então, você dizer, tipo assim, ele teve que perder a visão, porque às vezes o que está dizendo? Que às vezes a nossa visão não agrada o Senhor. Por quê? Nós estamos falando de Abraão. Abraão disse que nós temos que andar pela fé, não é pelo que nós vemos, é pela fé, não é? Abraão andou pela fé. Tanto é que você vê lá que, né, se fôssemos falar da história mais de Abraão, quando o sobrinho dele estava lá, falou assim: olha, o que você escolher, se você escolher para a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita. Abraão não estava preocupado, porque a herança dele era Deus. E Ló, o que ele faz? Ele escolhe o melhor aos olhos do homem, porque ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Irmãos, e quando Ló escolhe a cidade de Sodoma e Gomorra, a família de Ló foi destruída, não foi salva, né? A família de Ló, né, foi ali, ficou todos, só foi a sua, nem a esposa foi, né? Só foi Ló e as duas filhas. Por quê? Né? Porque às vezes nem sempre aquilo que nós escolhemos é do agrado do Senhor, nem sempre aquilo que os nossos olhos veem é do agrado do Senhor, mas nós temos que estar o quê? Pela fé, né? Como eu falei, porque o falso ele sempre vai falsificar cada vez mais.
O próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, olha, não vos admireis que Satanás se transforma em anjos de luz e seus ministros de justiça. Né? Então, quer dizer, se você for olhar para as aparências, se você for olhar para as coisas, você vai se enganar. Porque Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros de justiça. Então, eles são muito mais justos do que qualquer pessoa que você imagina. Né? Eles são justos, mas para enganar, para mentir e para ferir. Né? E nós precisamos ser leal ao nosso Senhor. Né? Nós precisamos ser leal no nosso chamado, nós precisamos ser leal naquilo que Deus tem para você. Né? E se nós andarmos assim, nós não vamos, como diz lá em Pedro, né? Nós não vamos tropeçar em tempo algum, não é? Pedro diz, se nós andarmos assim, aí ele disse assim, ó, e aí, quando eles sentiram no coração um quebrantamento, a Bíblia fala assim, que muitos sem saber hospedaram anjos, e ele estava cumprindo isso aí com o coração, né? E eles constrangeram quando esse coração compadeceu da pessoa. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é sempre compadecer do nosso próximo, porque Jesus sempre ensinou que a misericórdia triunfa no juízo. E às vezes nós, como servos de Deus, nós não temos misericórdia, né? E nós precisamos aprender a ter misericórdia. E foi isso que deu a vitória para esses discípulos, porque eles estavam honestos, eles estavam com seus olhos impedidos devido à escuridão, cansaço, né? Devido à correria, devido aos acontecimentos. E às vezes nós também ficamos assim, devido às circunstâncias da nossa vida, os nossos olhos muitas vezes são impedidos de vermos a glória do Senhor. Mas nessa noite a nossa fé seja reavivada, para que nós possamos andar na fé, andarmos na presença do Senhor. Sejamos uma igreja fortalecida na fé, não é? Aí eles, o que eles falam? Constrangeram dizendo, fica conosco. Olha aqui, ó, Jesus ele ia direto, como se fosse direto, porque Jesus estava esperando esse convite. Então Jesus também sempre espera um convite nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que vamos fazer. Convida Jesus para estar na frente, convida Jesus para estar na tua vida. Porque quando Jesus está nas suas decisões, nas escolhas, irmãos, algo acontece, né? Algo acontece. Ele colocou Jesus, ele falou assim, olha, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, né? Porque Jesus, se ele não falasse nada, Jesus ia, né, desaparecer. É a mesma coisa, irmão. Às vezes Jesus está perto de você, está perto de nós, mas nós não convidamos Ele, Ele não vai entrar. Mas na hora que você fala, Jesus, essa causa o Senhor tem que estar nela, Jesus vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, vai entrar na sua escolha. Nós não podemos, irmão, ser incrédulo, mas temos que crer que Ele vai entrar, Ele vai tomar providência, Ele vai fazer, porque você convidou Jesus, né? Mesmo ele sendo neto, mesmo ele sendo, né, com medo, mesmo ele estando cansado, mesmo ele estando, porque às vezes o cansado da nossa vida, né, nós vamos ver nesse próprios versículos aqui, ó, que eles estavam cansados, eles estavam com medo, eles estavam de todo jeito que você pensar, né? Mas aí aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhe. E abriram então os olhos e conheceram quem Ele era. Amém? Então, irmãos, foi no partir do pão que eles conheceram. E aí eles conhecem, né, a Jesus. E aí pode dizer, né, abriram os olhos e conheceram, e Jesus desapareceu. Aí eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, né, nos falava, enquanto abria as Escrituras? Por isso que Jesus diz lá no Sermão dos Montes: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né, da palavra. Irmão, nós temos que ter fome, nós temos que ter sede da palavra, nós temos que ter fome e sede de Jesus. Nós temos que ter fome, porque se nós temos fome, nós vamos sempre buscar, né? Porque o coração ardia quando eles abriam ali as Escrituras. Aí o 33. Quem estava cansado, quem estava abatido, quem estava com fome, quem estava... Porque eles tinham andado 12 quilômetros a pé.
Eles estavam arrasados. Mas quando os olhos deles foram abertos, os mesmos que estavam cansados, os mesmos que estavam abatidos, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E quantos quilômetros tinha? Mais 12 quilômetros, porque quando eles conheceram Jesus, o cansaço acabou, a fadiga acabou, né? a tristeza acabou, tudo acabou. Eles continuaram dizendo assim: agora nós vamos voltar para Jerusalém, irmão, porque quem tem a alegria do Senhor no seu coração, ele não vai ficar prostrado, ele não vai ficar triste, porque Deus vai levantar a alegria no coração. Não é? Olha lá, aquelas mesmas pessoas que estavam tristes, que estavam arrasadas, aquelas pessoas que estavam lá, agora elas voltam para trás, 12 quilômetros, mais à noite, né, mais escuro, mais cansado, sozinhos, porque ainda tinha aquele que eles consideravam, vamos dizer assim, um andarilho com eles, agora não tinha mais, era só os dois. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios da glória do Senhor. Ele estava com seus olhos abertos. Irmãos, o que Deus está falando para nós? Abra os nossos olhos sobre as Escrituras Sagradas nesta noite, porque a promessa de Deus para a sua vida não vai mudar pelo acontecimento que acontece, mas ela vai continuar firme se você crer. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Nós temos que, já tem dado a promessa, irmão, nós temos que fazer, se Deus não falou, se Deus não aconteceu, mas vamos permanecer naquilo que Deus chamou, né? Vamos permanecer fiel naquilo. Nós não podemos fazer muito, irmão, não é no muito que Deus vai agradar, mas é no pouco fiel que nós estamos na presença do Senhor. É um pouco, é Deus quem vai fazer. A Bíblia diz que é Deus que vai fazer crescer a igreja, é Deus que vai, porque o crescimento da igreja não pode vir de baixo, ela tem que vir de cima. As bênçãos da igreja não podem vir de baixo, irmãos, ela tem que vir de cima, porque é o Senhor quem vai dar bênção, é o Senhor quem vai multiplicar, é o Senhor quem vai crescer. Não é nós, porque se for nós vamos fazer bonito, nós vamos fazer que nem Abraão, nós vamos arrumar um problema, né, maior e cada vez maior. Deus falou: Abraão, beleza, eu te perdoei dos problemas, mas as consequências você teve, que até hoje tem, né? Ismael é da tribo que ataca os terroristas lá, né? Mas está até hoje, né? Perseguindo o povo de Deus, né? Porque Ismael, ele foi nascido também na vontade de Deus, e Deus não falou para ele ser ruim nem bom, a escolha era dele. E às vezes hoje as pessoas assim, irmão, Deus não pede para você ser bom ou você ser ruim. O que você tem que escolher é o que você quer, se você quer ser bom ou ruim. Aí Deus vai acatar aquilo que você quer escolher, né? Porque Ismael tinha esse direito de escolha, e se ele quisesse ser bom, ele ia ser, se não quisesse, ele ia ser ruim, né? Mas Deus tinha dado para ele o direito, né? Porque ele disse: na mesma hora se levantou e tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, né? Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. Irmãos, por que Deus está falando? Não tenha incredulidade no teu coração nessa noite. Crê verdadeiramente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tira a incredulidade do teu coração. Todos os teólogos, irmãos, entendem uma coisa: que o pior pecado que tem da humanidade se chama incredulidade. Ele diz que nenhum pecado é tão grave quanto a incredulidade. Porque ele disse assim: olha, todos os pecados que vêm além da incredulidade é consequência de não crer. Porque quem crê não peca. Entenderam o mistério? Se você não crê, você prostitui. Se você não crê, você rouba. Se você não crê, você maltrata. Se você não crê, você faz qualquer coisa. E se você crê, você não rouba, você não prostitui, você permanece fiel. Então quer dizer, eles resumindo tudo, eles falaram assim: se nós não crer, não vai cometer todo esse tipo de pecado. Mas se nós crer, nenhum outro pecado nós vamos cometer. Porque sempre nós vamos estar confiando no Senhor e procurando andar como nosso pai Abraão, ser perfeito. Amém? Né? Aí disse assim, né? E eles contaram-lhe o que aconteceu no caminho e como fora conhecido no partir do pão, né? Porque, irmãos, é na comunhão, é no partir do pão,
é que Deus se manifesta nas nossas vidas, né? É nós estarmos juntos, é nós estarmos sabendo perdoar, nós sabemos, né, estar ali. E eles foram lá, né? E depois a Bíblia fala que eles estando ainda reunidos, aí Jesus aparece e sopra sobre eles, né? E ali eles ficam cheios do Espírito Santo, amém? Poderosamente cheios do Espírito Santo. Olha, é coisa linda, porque eles voltaram para Jerusalém, como se falasse assim: eu não vou perder a bênção. Eles não olharam para canseiro, irmãos, eles não olharam para a dificuldade, eles estavam com a escolha da filha de Isaac. Quando foram escolher a filha de Isaac, o servo de Abraão fez um propósito com ele, disseram assim: olha, eu tenho que procurar uma serva. E você vê como que é. Puxa, eles escolheram uma mulher para Isaac, segundo a vontade de Deus, não é? E a mulher era estéril, pô. A gente olha assim e diz assim: mas Deus escolheu, Deus não sabia que Rebeca era estéril? Irmão, será que Deus não sabe o que está acontecendo na sua vida hoje? Ele sabe, mas Ele quer ver a tua confiança para resolver o problema. Porque para Deus, Rebeca era estéril, mas na primeira vez que ela engravidou de 2. E os 2 tipificavam que foi Isaac, foi Jacó e Esaú, né? Porque Deus está mostrando para ele assim: não é o impossível, não é, né, aquilo que não parece aos seus olhos. É eu quem vou fazer, é eu. Confia no Senhor, confia em Deus, né? Porque nós estamos vivendo esses últimos dias que as pessoas estão desacreditadas, mas não é porque as pessoas estão desacreditadas que nós vamos desacreditar também. Não é porque elas estão deixando, nós vamos deixar também, mas que o Senhor nos ajude na nossa pouca fé, para que nós possamos caminhar. Porque esses discípulos aqui, eles voltaram rapidamente, eles deixaram o cansaço, eles deixaram tudo, e foram lá onde estavam os discípulos, e não demorou muito. Quando eles chegaram lá, Jesus chega lá e sopra no meio deles, e todos chegam cheios do Espírito Santo. Não é? Irmãos, é a mesma coisa nós, vamos permanecer no lugar onde Deus chamou, porque ali Deus vai soprar também o Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Pode passar ano, mas nós estamos esperando para que o Senhor sopre com o Espírito Santo, como soprou naqueles dias, né? Naquela vida dos discípulos. E quem estava lá? Os dois nércios, foram na hora certa, no lugar certo. Eles não ficaram prostrados, eles não ficaram parados, eles voltaram. E quando eles voltam lá, Jesus aparece entre os meus 12, sopra lá e diz que houve um derramar do Espírito Santo na vida deles, né? E eles então pôde contemplar o Espírito Santo, né? Porque Deus trabalha assim. Nós não podemos ficar prostrados, nós não podemos ficar olhando para as condições, nós não ficamos olhando para as circunstâncias. Mas Deus, Ele quer fazer algo novo, né? Então vamos ver lá em Abraão para a gente encerrar. Hebreus 11, nós estávamos 11, 8. Hebreus 11, 8, né? Que é onde a Bíblia fala que Abraão, pela fé. Então, irmãos, está lá no escritor de Hebreus o que? Para que nós também perseveramos, né? Para que a igreja persevera, pela fé, né? Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber aonde ia. 9. Pelo que habitou na terra da promessa, como se em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. 10. Porque esperava a cidade que tem um fundador, da qual o artifício construtor é Deus. 11. E pela fé também a mesma Sara recebeu poder de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel o que tinha prometido. Por isso também esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas havendo de longe e crendo-as, abraçando-as,
confessando que era estrangeiro e peregrino em terra alheia. Porque os que isto dizem, claramente mostraram que buscavam uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, celestial, e por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Por que ele ofereceu, irmãos? Sendo-lhe dito que Isaque será chamado a tua descendência, né? Mas ele ofereceu por quê? Ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque para cumprir a promessa do Senhor, né? Olha só como é que a fé trabalha, né? Olha como nós precisamos de fé, né? Porque ele sabia, irmãos, que ele tinha tanta fé em Deus agora, que ele sabia que se ele matasse Isaque, Deus ia ressurgir Isaque para cumprir a promessa, né? Olha, porque ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também figura ele recobrou pela fé, tá aí, né? Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar. Aí já depois já veio a descendência, porque que são os filhos, né, de Abraão, que começou a geração para chegar até Jesus chegar a nós, né? E por isso que Deus tinha um propósito no chamado de Abraão, irmãos, e isso Deus também tem um propósito na minha e na sua vida, para que muitas gerações sejam, né, benditas sobre a terra, né? Então o que nós temos que nos preocupar? O que a igreja tem que se preocupar? Em fazer com que outras pessoas sejam geradas na verdade, sejam geradas em Abraão, sejam geradas, irmãos, em coisas que amanhã nós não vamos estar aqui, mas eles vão dar continuidade, né, nas promessas de Deus nas nossas vidas. Não é? E às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, e diz: pastor, a promessa não chegou na minha vida, as coisas não chegou na minha vida. Irmãos, é porque você está querendo as coisas de baixo, mas espera as coisas que vêm do alto nesta noite na tua vida, né? Porque as coisas de baixo, irmão, sempre vai ser problema, quando, né, nós queremos resolver da nossa própria, né, maneira, né? Todos que resolveram da sua própria maneira, Deus perdoou, mas a consequência ficou. Mesmo Abraão teve consequência, né? Se você fosse falar na consequência de Abraão, mandar Sara embora, ver as duas brigando, atualmente, né? Aí depois abraça Ismael, espera tudo em Ismael, depois fala assim: Ismael, pega, né, um pouco de pão, um pouco de azeite, né, e vai embora. Para ele a dor, né? Então às vezes tem coisa na nossa vida que nós tomamos com as nossas próprias mãos, mas nessa noite Deus está falando: espera no Senhor, ande na presença do Senhor e faz o que o Senhor já te mandou fazer, irmãos, e Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Não precisa de ficar desesperado, né? Mas às vezes o que nós fazemos? Que nem Saul, né? Saul, quando Deus fala para Samuel: espera Samuel. E Saul fala: o Samuel não chega, os homens estão indo embora, eu vou lá e sacrificar, né? Nós queremos fazer igual Samuel. Não, irmãos, mas às vezes Deus pode tardar um pouco, nosso olhar, mas o Senhor entra com providência na sua vida, amém? Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com algo, né, na sua vida. Por quê? Porque às vezes nós limitamos o Senhor, né? Aí nós falamos assim: não, mas isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Não, irmãos, ao Senhor tudo é possível nesta noite, amém? Se Ele tem uma promessa na sua vida, se Ele tem algo na sua vida, espera somente no Senhor e Ele vai cumprir a promessa que Ele prometeu. Não precisa, né? Às vezes você diz: pastor, mas está passando o tempo, né? Como Abraão, passou o tempo, estava com 90 anos já, né? 99 anos, a sua mulher, né, da idade de 100 anos, né? Não importa para Deus, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Alegra o teu coração nesta noite, faça como os discípulos, né? Abre os seus olhos espirituais, né? E nós podemos contemplar
para aquilo que Deus tem. Irmão, a hora que eles estavam cansados, eles tinham andado 12 quilômetros a pé. Na hora que eles conhecem Jesus, eles voltam mais 12. Você ir 12 é difícil, imagina você voltar, né? Mas eles voltaram alegre, feliz, né? E lá ainda recebem uma bênção que foi um derramar do Espírito Santo sobre a vida deles, não é? E é assim que funciona. Deus também quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja, não é? Porque esse é o propósito de Deus. O próprio Jesus disse assim: olha, se vocês são pais, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vos pedirem as coisas espirituais, né? E mesma coisa, irmão, nós vamos pedir as coisas espirituais, nós vamos pedir os dons do Espírito, nós vamos pedir, né, para o Senhor, né, o dom de amor, né, os dons que possam fluir na nossa vida. As coisas materiais Ele vai acrescentar na nossa vida, né? Mas o que vai acrescentar em nós precisamos é das coisas espirituais, não é? Porque as coisas materiais, elas vêm no decorrer da nossa obediência, do nosso trabalho, da nossa luta, né? E elas são bons, né? Mas dentro das espirituais, elas prevalecem ainda a espiritual. Porque quando Pedro chegou naquele coxo, né, ele disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo levantou e andou e saltou de alegria. Porque tem coisa que na sua vida que o dinheiro não faz, mas Jesus faz nesta noite, não é? Tem doença, irmãos, que os planos de saúde ajudam, mas não resolve. Mas Jesus resolve, né? Então vamos orar nesta noite. Vamos colocar o nosso coração, né? Vamos colocar a nossa fé confiante no Senhor. Não, mas fulano falhou. Irmão, falhou, mas Deus ainda perdoa. Deus, né, faz tanta coisa. Nós poderíamos até falar aqui de Josué, quando o Senhor chegou, Satanás acusador, né? Satanás chegou para Josué e falou: as suas vestes estão salpicadas, né? As suas vestes estão manchadas, né? Acusador, mas Deus foi lá e trocou as vestes de Josué, deu veste nova, não é? Deu vida nova para ele, colocou vida nova. Irmãos, Deus quer colocar vida nova em você, Deus quer colocar algo novo na sua vida, não importa, né? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis que não são, para tornar, né, a ser, para confundir as que são. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, né? Vamos pedir para o Senhor, né? Vamos pedir para o Senhor nesta noite, né, as coisas espirituais. Vamos pedir nesta noite as coisas celestiais. Vamos pedir nesta noite, irmão, as bênçãos que vêm do céu, né? Vamos crer, né? Vamos deixar de ser incrédulo. Vamos deixar nesta noite, irmãos, a incredulidade de lado, de tanto mimimi, de tantas coisas que às vezes impedem a tua bênção chegar, né? Tantas coisas que impedem, mas nesta noite Deus, irmãos, é fiel. A promessa do Senhor não vai falhar, não vai falhar, né? Até como Elias estava lá e disse assim, Elias chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu estou só. Porque muitas vezes você se sente só, você se sente abandonado, mas a resposta de Deus veio para Elias e disse: Elias, você não está só. Eu reservei 7.000 profetas que não dobraram o seu joelho. Eu sustentei a pão e água, mas eles são fiel. Irmãos, às vezes nós comemos pão e água, mas Deus está nos sustentando nesta noite. Deus vai te sustentar. Mas não vamos nos dobrar, não vamos nos vender, não vamos nos render ao mal. Nesta noite, irmão, não se rende ao mal, não se rende às coisas malignas, mas coloca a tua fé no Senhor e diz nesta noite: em nome do Senhor Jesus, não há mal que vai permanecer de pé. Não há enfermidade, não há nada, irmãos. Não há nada, né? Não há nada que vai permanecer. Pastora, você quer fazer? A pastora Adriana vai fazer essa oração, né? E você ora, a gente já vai encerrar, né? Mas nessa noite deixa o Espírito Santo, sai daqui hoje, irmão, confiante na sua fé. Oh, glória a Deus. Essa é nova, mas Aleluia. ouça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor,